O nosso Avante Palestra Cast de hoje é um pouco menos empolgado por conta da torcedora palmeirense que morreu, né? Covardemente nos entornos do Allianz Parque. Então, eu queria fazer um baita vídeo hoje falando de futebol, falando dos lances polêmicos Palmeiras e Flamengo. Até vamos falar assim, eu até tava empolgado para isso, mas é duro fazer um vídeo. Eu sei que morrem pessoas todos os dias, e não é só porque é palmeirense, mas tem alguns vídeos que a gente precisa fazer e a gente precisa falar. E a irmã dessa torcedora que morreu, ela com muita humildade e sabedoria falou que tem coisas que a gente não controla e por isso ela se foi. E ela deve, nesse momento, 1 milhão de vezes estar sendo mais sábia e mais inteligente do que eu, porque na minha visão eu vejo uma coisa que dá para se controlar. É uma coisa que se controla sim. Na minha opinião, quando você tem dificuldade de acessar os entornos do Allianz Parque sem ingresso, quem não tem ingresso, quem vai para os jogos sabe que é difícil você acessar a área do acesso ao campo, acesso à catraca do clube social, que é do outro lado ali da entrada do Shopping Bourbon. Você sabe que é difícil acessar sem ter o ingresso. E aí, como que esses jogadores, esses torcedores, esses bandidos do Flamengo acessaram lá e agrediram a menina? Como? Se você que é da organização, se você que é policial, se você que é de qualquer setor que trabalhe, vê que corre-se o risco de se passar perto, esse trajeto tem que ser mudado. Claro, mesmo que passe, deveria ser uma coisa civilizada. Claro. Mas a gente não podendo confiar nas pessoas, tem que fazer um trajeto mais seguro. Até para os torcedores do Flamengo. Porque você acha que na torcida do Palmeiras não tem essas pessoas? Você acha mesmo que torcedor... E eu não digo só torcida organizada não, tá? Tem muito torcedor no estádio do Palmeiras que é trouxa. Entendeu? Que não precisa muito para dar uma garrafada na cabeça de alguém. Se vê com a camisa do outro time. Pode ver aí clubes que não aceitam usar a cor de outro time. Eu vou tranquilamente com um tênis preto no estádio. E aí? Se algum palmeirense não gostar, ele pode dar uma garrafada em mim? Podia ser nossa irmã, podia ser nossa esposa, nossa namorada, podia ser nossa mãe, podia ser nossa filha. Então, mais do que... Assim, eu não deveria nem falar de futebol hoje. Mas para a segurança de todos os torcedores, ou se põe uma punição muito severa, ou você vai acontecer isso diariamente. Porque o próximo jogo, não, independente de quem seja, sempre o próximo jogo vai encobertar todas as situações de morte, de não sei o que, de briga, de vai bater em jogador, de vai bater na mãe de quem, vai bater no cara. Torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras briga um com o outro, gente. Na fase que a gente tá, briga um com o outro. E não digo discutir, porque discussão é normal. Você pode discutir ideias. Mas torcedores no estádio que saem na mão. Que se tivesse com uma garrafa, dava uma garrafada no outro, porque falou não sei o que, porque falou não sei o que. Então isso, eu sei que às vezes foge do nosso controle, foi o que a irmã da vítima lá aconteceu. Mas também, será que tem a punição devida?
Ah, foi tal pessoa que fez. Cadeia nele. Ah, mas ele não queria matar. Mas ele matou, mano. Ele foi imprudente. Ele sabe se o risco de se você jogar uma garrafa em alguém. Você sabe o risco. Você que tem essa personalidade, sabe que pode fazer isso, você sabe que você pode estar correndo o risco da vida de alguém. Então, o começo desse vídeo vai ser assim. Goste você ou não. Não gostou? Tranquilo. Põe pra baixo o like aí. Desliga o vídeo. Não tem problema nenhum. Só que podia ser tua filha. Podia ser seu filho. Podia ser sua mãe. Podia ser sua irmã. Podia ser torcedor de outro time. Não é porque é palmeirense. Assim como a torcida do Palmeiras já foi covarde muitas vezes também em fazer essas coisas. O que, na minha visão, não é torcedor. Não é porque ele tá no estádio que ele tem direito de fazer essas coisas. Não é porque ele vai pra caravanas que ele tem direito de fazer essas coisas. Nenhum torcedor. Mas não se tem punição. Quantos daqueles não tem ainda aí? Que já fizeram isso e não matou e falou, ah, não. E vai fazer de novo. Muitos. Então, quero além de reforçar isso é claro, é óbvio, os sentimentos. A pessoa, a família, que a gente sente, mas a gente não sofre igual eles, né? Então a gente não tem nem propriedade para falar isso. Só que a gente tem que entender que sim, tem algumas coisas que estão no nosso controle e a gente consegue proteger as pessoas de bem. Não deveria nem estar com garrafas na mão lá perto. E policiamento tem a rodo ali. Sei que algumas coisas não dá tempo de ver, mas a punição tá aí para ser feita. Falando um pouquinho de futebol agora, se é que dá vontade hoje. Vamos falar do jogo aí do Palmeiras e Flamengo. Foi, na minha visão, o time do Flamengo é muito melhor do que o time de São Paulo, mas não é um time tão organizado quanto o de São Paulo. Não sei se deu para entender mais ou menos, mas eu acredito que o Palmeiras, qualidade técnica, vai ser muito superior. Porém, se não fizer uma coisa diferente, criativa e insistente, eu digo assim, tô chutando 1, 2, 3, 4 vezes no gol, não tá saindo gol, vou mudar. Não, continue chutando no gol. Bola com o lateral, cruzamento na área. 1, 2, 3 cruzamentos não foi. No quarto pode ser que vá. Cruze 3, 4, 5 vezes que for necessário. Então eu acho que o Palmeiras tem que ser criativo e insistente com o São Paulo. Porque não vai ser um jogo fácil. É um pouco mais fácil. Não digo que é muito, mas eu acho, na minha opinião, é um pouco mais fácil você defender do que você atacar. Então, pelo menos no futebol. Então eu acredito que o Palmeiras precise disso pro jogo do São Paulo. E já emendando o que eu tava falando do Flamengo, é um time muito parecido, creio que individualmente possa ser até um pouco melhor se pegar peça por peça, mas eu vou aí num 50-50. Eu acho que é um time muito equilibrado tecnicamente, igual ao do Palmeiras. Foi um jogo muito aberto, porque os dois times propondo o jogo o tempo todo. Os dois times tinham chance de vencer, mas acredito que o Palmeiras teve mais oportunidades de gol. Só que a efetividade foi igual. Se o jogo acabou 1-1, a efetividade foi igual. E acredito também que o Palmeiras, com o seu elenco 100% na sua posição, ele é muito forte. Ele é extremamente forte. Por isso que
a questão adaptação às vezes me incomoda um pouco. Muita gente falou das substituições do Abel. A única coisa que eu posso falar é que eu não sei se eu faria essas substituições no momento que ele fez. Mas a gente já viu ele fazer coisas bizarras. A gente fala ele tá louco e dá certo. Mas hoje deu errado e a gente tá falando isso. Então a gente pode pontuar isso. A gente pontuou algumas coisas. Eu acho que o Abel, ele tardia um pouco algumas substituições. A questão do Luan, já foi falado no Palestra Cast, que o Luan, como volante, poderia ser testado, talvez, mas a gente não sabia de como ele iria se sair. E eu acho que Patrick de Paula era um volante. Danilo era um volante. A gente falou, para substituir o Patrick de Paula vai ser difícil. Danilo substitui a altura e creio que até melhor. Falando de função e não de decisão. Porque Patrick de Paula foi mais decisivo. Mas Danilo, em questões gerais, para mim é um baita jogador, nível seleção. Acredito até numa titularidade dele na seleção. Mas aí veio o Zé Rafael, que se adaptou na posição, mas não fez com tanta efetividade. É que assim, quando a gente fala que não fez com tanta, a gente fala, foi ruim. Não, ele não faz um mau papel. Mas eu acredito que o Zé Rafael faça 85% o papel de um volante para 100 do Danilo. Vamos dizer nessa proporção. Então muito se cabe isso à saída de bola dele. E eu acredito muito na questão que adaptar o Luan também não seria um bom negócio. Porque apesar de ter uma saída boa de bola, não sei se vale a pena você colocá-lo lá. Gostaria de ver mais o Rios naquela posição, porque é um cara que incomoda muito, tem uma perna grande, ele é magro, ele tem uma perna larga, ele consegue dar muito bote. O Fabinho tem um bom posicionamento e uma boa saída de bola de costas para o campo. Então eu prefiro essas duas opções, para caso tenha uma substituição no Zé, tá? No lance do Flamengo, para quem não fala que pênalti para o Flamengo, Richard Rios faz o pênalti no Flamengo, no Everton Ribeiro. É claro isso, gente. Se é no meio do campo, se é no setor defensivo, é falta. Por que lá não é? Ombro com ombro não é falta. Ombro nas costas, carga nas costas é falta. Pênalti. Com VAR, não deu. Como pode não dar um pênalti daquele, minha gente? É impossível. É impossível. Mas se é palmeirense, Tô. Porque se fosse com o Palmeiras, eu também ia estar falando. Então tem algumas coisas que não dá. A arbitragem pede. Então eu acredito também na possibilidade de que a arbitragem precisa mudar. Por exemplo, numa data FIFA, em jogos aí, por exemplo, vai ter a Copa do Mundo Feminina, vai ter aí amistosos da seleção, jogos. Cara, coloquem esses árbitros para fazer um intensivão. Por que eles ficam com medo de marcar algumas coisas? Por que eles ficam com medo de olhar? Por que o VAR não chamou? Porque o VAR não conhece de futebol. Talvez tudo bem, eles às vezes não tiveram a vivência de jogar, de ter, sabe assim, jogos muito grandes. Tá tudo bem. Só que alguém precisa estar lá para supervisionar até o VAR. Por que o CNM não tá em jogos grandes? Se ele é o dono da razão, gente, ele tem que estar lá. Porque se o árbitro não dá e o VAR não dá, e aí? Alguém tem que ser vai ter que ter alguém superior a isso. Porque tem o delegado da partida. Em toda partida tem um delegado lá, que ele é responsável. Não sabe de nada, gente.
Ele não sabe de regra, ele não sabe do que é falta, do que não é. Então é terrível. E mais uma vez a gente tem que falar de arbitragem. A gente não consegue falar só de jogo. Por exemplo, a substituição do Abel. Cara, para quem já leu esse livro aqui, ó, ele tem um plano de jogo. Ele antes do jogo, ele tem um plano. E jogos que ele ganhou, às vezes ele não conseguiu concluir o plano de jogo dele. E jogos que ele perdeu, ele consegue concluir às vezes o plano dele. Então a gente tem que ter a cautela de saber que a gente não sabe 10% do que ele planeja. Porque um cara que está preocupado com o sono do atleta, do clube que ele trabalha, ele sabe pouco, ele não está preocupado em ganhar, ele não quer ganhar. Ah, por que ele trocou? Também às vezes eu me pergunto, pô, por que ele trocou aí faltando 10 minutos, colocar um cara frio? Eu também tenho minhas questões. Mas a gente sabe quanto quem pediu, quem não pediu. A gente sabe se ele mandou o time recuar. Às vezes ele fez a substituição para matar o jogo. Às vezes ele fez a substituição para roubar uma bola com atletas que estavam no banco, zerado. Claro que o fator psicológico influencia. Mas às vezes ele colocou para essas pessoas entrarem no campo de jogo para pressionar mais, para dificultar a saída de bola. Mas aí, em alguns lances, a gente peca. Porque assim, não é porque eu tô ganhando que eu tenho que recuar. O Abel não faz muito disso. Ele não manda o time para trás da linha da bola, para trás da linha do meio de campo. Mas isso são fatores automáticos. Que se 2, 3 cansam, por exemplo, se o Rony cansa, se o Veiga cansa e se o Zé cansa, ele vê que o Rony não tá pressionando mais. Você acha que o Veiga vai correr para pressionar? Se ele tá vendo que o início da marcação, que é com o Rony, não tá marcando, ele vai posicionar, ele vai falar, pô, vou dar um passo para trás, porque se o Rony tá recuando, eu não vou conseguir. Se ele não tá conseguindo acompanhar, eu também não vou conseguir. Então eu vou fechar mais a casinha. E são coisas que o treinador não controla. Ele até orienta, ó, não recua. Mas ele não pode pegar o cara pela orelha lá e te fazer. Por isso que às vezes ele faz 4 substituições e fala, pô, precisa tirar, senão a gente vai tomar o gol. Aí ele tira e toma o gol. Aí você fala, pô, o que ele queria melhorar acabou piorando. Foi culpa dele? Não, a ideia dele foi boa. A ideia dele realmente foi boa. Só que, quem executou? A gente não olha também? Por que a gente não pressionou? Por que a bola chegou ali no meio? E também a gente não analisa os méritos do adversário. Por que quando a gente faz gol a gente tem mérito? E por que quando o Flamengo faz gol eles não têm mérito? A gente tem que saber um pouquinho analisar essas coisas, né? Bom, então acho que tinha mais coisas aí pra falar, mas hoje é meio embaçado. Fazia tempo que eu não ficava mal assim, porque tem coisas que às vezes a gente acontece e beleza, acontece, brigou no estádio, brigou não sei o que, torcedores brigaram com torcida tal, mas isso hoje acho que foi um dia pra muita gente levar como aprendizado. Muitos não vão levar, mas é bom que a gente leve, certo? Avante Palestra Cast, vamos pra cima aí de São Paulo na quinta-feira, vamos apoiar, vamos fazer as orações aí para essa família aí que aconteceu isso, fechou? Muito obrigado a todos aí, avante Palestra Cast, 1, 2, 3, avante palestra.